Desafio 26. Separe um tempo para orar por áreas onde você tem errado. Peça o perdão de Deus e então humilhe-se a ponto de admiti-los ao seu cônjuge. Faça isso sinceramente e verdadeiramente. Peça perdão a seu cônjuge também. Não importa como ele irá responder. Certifique-se de ter assumido sua responsabilidade em amor. Mesmo se ele responder com uma crítica, aceite-a como um conselho. Você já reparou que a gente é sempre muito rápido a procurar culpados pelos problemas que acontecem em nossas vidas? Os problemas que acontecem na nossa família, os problemas que de certa maneira acabam furando os nossos planejamentos. Estamos sempre prontos para procurar alguém para carregar a culpa. E infelizmente isso acontece muito no casamento. A maioria dos casamentos vive isso, né? Você acaba procurando um culpado desde que esse culpado não seja você. Porque muitas vezes o orgulho, o egoísmo, eles impedem que você possa reconhecer o erro, que geralmente você carrega também em si. E um fato triste e agravante para isso é que geralmente as pessoas só conversam sobre tais pontos e tais situações em momentos de conflito em que o sangue está fervendo. E aí dificilmente alguém está aí nessa discussão sem aquele espírito de que eu tenho que ganhar a discussão. O desafio de hoje vai na contramão disso. O desafio de hoje nos chama a batermos o nosso joelho no chão, a reconhecermos as nossas faltas diante de Deus e ali pedirmos perdão pelas nossas falhas, nos preparando para pedir perdão também para o nosso cônjuge. E daí vem uma coisa muito importante a ser feita, porque uma vez que nós identificamos as nossas falhas, os nossos problemas, os nossos defeitos, principalmente quando isso significa pecado e pecado mortal, eu preciso procurar um padre para confessar os meus pecados. A palavra do Senhor fala, que Jesus disse: tudo aquilo que vocês perdoarem será perdoado e os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. O Senhor deu esse poder de perdão dos pecados aos discípulos, os quais Ele ordenou sacerdotes. Então, o sacerdote, ele é o representante de Cristo, e na hora em que ele está exercendo ali o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, nós dizemos que é persona Christi, a própria pessoa de Cristo. Já não é mais um homem pecador como nós, como muita gente aí acaba justificando que não confessa, por se tratar de um homem pecador como nós, de fato ele é. Mas no exercício do sacramento, lembre-se, o Padre é a própria pessoa do Cristo que te perdoa. E eu gostaria de chamar a atenção para um pequeno detalhe, na questão da oração. A nossa oração muitas vezes não tem qualidade alguma, porque são orações em que repetimos frases feitas, isso é um ponto. Um outro ponto é que nós ficamos pedindo. As nossas orações vão se resumindo apenas em pedir. Quando uma oração que de fato agrada a Deus, e a própria Bíblia diz isso, é a oração de um coração contrito e arrependido, no qual ali diante de Jesus
Eu reconheço que sou pecador, reconheço que sou miserável, reconheço as faltas que tenho cometido e clamo a misericórdia do Senhor. E o que é a misericórdia? Alguém superior que eu, ele se abaixa a mim para me ajudar a levantar. Eis o nosso desafio de hoje: orar com qualidade, reconhecendo as nossas misérias, nos abastecendo da graça infundida pela misericórdia de Deus, para então reconhecermos as nossas limitações diante do nosso cônjuge, pedindo perdão, desarmando e criando pontes. Muitas vezes temos dificuldades em reconhecer as nossas culpas porque só olhamos para as culpas dos outros. Quando olhamos uma situação que estamos vivendo, algo difícil, alguma situação de conflito, muitas vezes enxergamos a culpa do outro, mas colocamos a nossa culpa por debaixo do tapete. Temos muita dificuldade em reconhecer também os nossos erros. E, no fundo, todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas, todos nós erramos. Que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, não é verdade? Portanto, nós precisamos ter esse reconhecimento das nossas falhas. Por mais que possamos pensar que o cônjuge tem uma parcela de culpa maior nas dificuldades e nas situações difíceis que vivemos, mas ainda que a nossa parcela de culpa seja menor, nós precisamos reconhecer que ela existe e precisamos ter humildade para também pedir perdão por elas. Você pode pensar, mas naquela situação 90% da culpa foi do meu cônjuge. Mas e os seus 10%? Você pediu perdão por eles? Você reconheceu que você também errou? Você já deu o primeiro passo para a reconciliação? Eu posso dar testemunho para vocês que em muitas situações no nosso casamento, em que eu estava errada, em que eu sabia que eu estava errada, mas o meu orgulho me impediu de pedir perdão. E o meu esposo, com muito mais humildade do que eu, mesmo sabendo que estava certo, ele pediu perdão, apenas pelo fato de construir uma ponte, apenas com a intenção de iniciar o diálogo de reconstrução da ponte. E posso dizer para vocês que foi uma vergonha muito grande para mim, porque no fundo eu sabia que eu estava errada, que eu precisava pedir perdão e que ele estava certo, e mesmo assim ele aqui estava pedindo perdão para mim. Então, quando alguém dá esse primeiro passo, reconhece a sua parcela de culpa e pede perdão, isso desmonta o coração orgulhoso do outro. E isso abre um espaço enorme para reconciliação e cria uma enorme ponte de união e de amor. Você pode pensar, é muito difícil me humilhar diante de alguém que já me humilha o tempo todo. Mas é justamente este passo que é necessário para reconstruir a união de vocês. É este passo que é necessário para ensinar a ele que o perdão é necessário. É isso que vai desmontar o coração orgulhoso dele. E mais cedo ou mais tarde, você vai acabar ouvindo também um pedido de perdão. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.